E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez eu vim com o Genshin. Não vai ser vídeo de tiro, não vai ser vídeo de guia. Até porque o personagem que tá para sair é a Arlequino, né? Então eu tenho uma pré-build pra ela, mas não é do set dela e tal. É mais um quebra-galho. Então não vale tanto a pena porque o boss semanal dela vai lançar com ela. O boss de mundo dela lança com ela. A única coisa que você pode fazer é coletar essas flores aqui, ó. Porque são a única coisa, literalmente, ela e os talentos são as únicas coisas que você pode farmar pra ela. Então, eu não sei cadê as flores, foi mal. Aqui, ó. São as únicas coisas que você pode farmar pra ela. Então, tipo, né? Então, esse vídeo aqui vai ser sobre erros que eu já cometi na minha conta. A minha conta, ela é dia 1, né? Eu criei no dia, talvez não no dia de lançamento, mas tipo, talvez no dia seguinte e tal, porque tem aquele tempo de instalação e tal. Mas eu vim aqui hoje pra fazer as diárias enquanto eu falo e mostro algumas coisas. Tem uma aqui, uma ali, uma aqui e uma aqui, tá? Eu vou deixar da cidade por último, vou vir aqui primeiro. Fontaine minha não tá totalmente explorada ainda. Eu tenho vontade, mas meu PC ele é meio complicado quanto a isso. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, é porque eu tô gravando durante o dia e tem uma obra que acontece, tipo, não tão perto aqui de casa, mas ainda fica, sei lá, uns 2 prédios de distância e eles fazem muito barulho. Então, infelizmente, eu não tenho muito que eu posso fazer aqui não, entendeu? Eu acho que eu testei e o áudio do jogo ou tá muito baixo, ou tá tipo assim, sem áudio praticamente, mas, né, eu tô tentando. Mas o ponto é que é o seguinte, o jogo, eu vou baixar um pouco o volume que eu achei que tá um pouco alto, pera aí. Aqui. O jogo em si, ontem eu peguei o Neuvillette, então ele tá, tipo, ele tá máximo, porque eu já tinha umas coisas pra ele, mas eu não tinha coisa pros talentos dele ainda. Então eu tô farmando aos poucos, e é isso, basicamente. Mas ele tá bem buildadinho, só mostrando algumas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa arma e eu tenho a arma do passe também, mas eu prefiro um pouco mais de dano crítico, já que o Caçador das Sombras dá muita taxa crítica. Mas voltando, erros que eu cometi na minha conta desde o primeiro dia e tal. Primeiro erro, e muito importante, não tive noção de tiro. Então, tipo assim, você ganhava alguns prêmios, não era tanta recompensa assim, mas era uma quantidade ok. E eu não tinha noção de o quão valiosas eram gemas, porque naquela época eu não tinha costume com o jogo gacha. Então aquilo ali pra mim foi uma coisa completamente errada, que foi o seguinte, tinha três banners que estavam na época, tirando o da Noelle, que eram muito chamativos. O do Vente, o de arma e o do mochileiro. Só que pra mim, o banner que mais era atrativo era o mochileiro. Por quê? Porque no banner do mochileiro a gente tinha o de Luke, a Jin, a Kiki e a Keking, eu acho, aparecendo no banner. Tinha todas as armas celestiais e tudo. Então, tipo assim, eu tô dando ataque básico com o Evelette, porque, tipo, o bicho tava pra morrer mesmo, então. E aí, tipo assim, estavam todos esses personagens e eu, tipo, não entendi a raridade, negócio de banner, essas coisas, eu não fazia ideia. Então, eu gastava todas as minhas gemas em tiros do mochileiro, né? Esse tiro azul aqui eu convertia. E isso não é bom de se fazer, porque, né, você perde os banners limitados e tal. Eu só fui parar de fazer isso e entender o que eu tava fazendo quando chegou o Tartaglia. Mas isso foi na 1.1, então demorou muito ainda até acontecer. Mas é aquilo, né? Tipo assim, me arrependo um pouco. Não que hoje eu teria o Vent ou a Cli, até porque eu tenho a Cli, mas tipo assim, é... eu acho que eu teria conseguido, por exemplo, pegar o Tartaglia mais cedo. Eu estaria hoje com uns tirozinhos economizados, basicamente. Porque eu até hoje eu tenho interesse no Vent, mas não o suficiente a ponto de, tipo, gastar tiro no personagem, sabe? E esse é um ponto que eu tenho até hoje pra mim, que é indispensável. Toda vez que você, tipo assim, se você tá começando um jogo agora, ou toda vez que você tá começando um jogo que tem uma pegada meio gacha, procure saber um pouco antes pra você entender como é que funciona o gacha do jogo em si, pra você não desperdiçar recurso, igual eu fiz, por exemplo, entendeu? Essa missão é, tá, de fazer algum café, beleza. E aí, entendeu? Então, tipo assim, tenha sempre uma noção de pesquisa. Agora, sobre o recurso em si. Eu tenho hoje muita mora, muito livro de XP, só que no começo você não tem isso, sabe?
E, tipo assim, upar personagem de forma inconsistente não dá. Vou dar um exemplo pra vocês, mostrando aqui rapidinho. Aqui, ó. O gaming tá 1, o Framenet tá 1, o Toma tá 20. O Toma é um personagem que eu nunca vou usar. Nunca. Por quê? Porque a função dele é interessante, mas ele é um personagem que em si não me atrai tanto. Ele tá com arma, porque ele tá com o meu pré-build da Arlequina. Eu sei que Caçador das Sombras não funciona muito nela, mas é um set que eu tenho por enquanto. Ó, o Razor. Aqui, ó, tá vendo? É porque aconteceu. Foram personagens que eu investi um recurso. É uma mora que nunca mais vai ter retorno. É um livro de XP que não volta mais, entendeu? Então você tem que saber gastar bem. Porque senão. Aqui, ó. Mais mora e mais livro de XP que não volta. É, a Rosária, tudo bem que é um personagem muito utilizável e tal. Mas, ó. Dory, Keia, Xiangyun, Beidou, Razor, Toma, Kirara, Charlotte, Ember. A Ember Tech, tudo bem, no começo a gente usa. Entendeu? Então, tipo assim, são personagens que eu gastei mora, gastei XP e eu não pretendia usar. Então, tipo assim, uma dica que eu deixo é o seguinte: pega o personagem e faz ele, tipo assim, pesquisa sobre ele. Pô, ele é um personagem que tem potencial? Pode ter. Beleza. Mas eu gostei do personagem. Se eu gostei, eu vou investir. Porque mesmo que esse investimento futuramente não dê resultados, por exemplo, eu buildei minha Yanfei. Eu uso Yanfei hoje? Não. Mas quando ela lançou, eu usei bastante, entendeu? Então, tipo assim, é uma personagem interessante, mas é um recurso que não volta mais e eu não me arrependo, porque eu usei ela há muito tempo. Agora, a Razor nunca usei. O Xiangyun eu também nunca usei. Tentei algumas vezes, mas eu não gostava da gameplay. Até hoje não gosto da gameplay de espadão. A mesma coisa serve pro Mika. O Mika é um personagem que comba muito bem com a Eula. Mas eu, por exemplo, eu prefiro fazer uma Eula com o Raiden Shogun, com o Kishinobu, a própria Eula e, sei lá, um Zhongli, um, uma Diona, entendeu? Então, tipo assim, pra mim compensa muito mais do que fazer um time de Eula com Mika. Ah, mas o Mika buffa físico, realmente. Mas o buff dele não é tão interessante. Eu preciso do leite e agora eu preciso do creme. Pronto. Ih, caramba. Até depois, tá. Preciso botar o creme. Beleza, pronto. E aí, entendeu? Então, não saiba onde colocar os seus recursos e não desperdice com personagens que eu não tenho interesse, igual no caso do Toma, por exemplo. E aí eu gastei recurso nele porque sim, entendeu? Então, mas dá tiro azul. Realmente, dá os tirinhos azuis. Mas o tiro azul, você só consegue pit dele a partir dos 70, igual o mochileiro. Então, tipo assim, você não vale a pena pra você gastar recurso precioso pra pegar tiro azul se você não vai, tipo, conseguir brilhar dourado antes, pelo menos. Tipo assim, se você chegou ali no pit 60, 68, 70, você tá precisando de um tirinho azul, aí tudo bem, se você acha que compensa perder aquela memória e aqueles livros de XP assim, entendeu? Aí vai de cada um. Terceiro erro que eu cometi na minha conta e que eu me arrependo relativamente bem até hoje, que é não ter noção de arma. No quesito arma 5 estrelas, eu tenho bastante, eu não vou reclamar disso. Inclusive, sim, eu tirei um outro Atlas Celestial no mochileiro. E a lança de jade primitiva, ela veio no banner da Raiden. Sim, eu peguei 2 arcos da Yoimiya. Pois é. Não é. Pois é. A lança de jade, ela... Não, a lança de jade veio onde? Veio no mochileiro. Veio no mochileiro, porque o Atlas, ele veio 30 tiros depois. Tá certo. Eu tava falando de arma, foi mal. Acontece. Tem umas armas 4 estrelas que elas são muito, muito, muito boas no começo. Eu provavelmente não devo ter elas aqui mais, mas, tipo, tirando histórias extraordinárias, tem algumas que são muito boas e não vale a pena se descartar. Ó, isso aqui, ó. Isso é disso aqui que eu tô falando, ó. Recurso jogado fora. Recurso, mais ou menos, porque esse espadão não é tão ruim assim. Um Ito, um Manoel no começo. Agora tem armas 4 estrelas que você só, tipo, ignora, como o Rugido do Leão, Cegadeira, Sino. Por que estão travadas, então? Ué. Não, isso aqui é espada de Favonius, falei errado, foi mal. A Cegadeira tá aqui em cima. Porque são armas que, apesar de não terem um motivo de uso, igual o olho da percepção aqui, futuramente podem ter, e eu não tô precisando de recurso a ponto de ficar, tipo, jogando fora isso, saca? Então, tipo, whatever, deixa aí. Outra coisa que eu acho que pode ser muito útil, a síntese. A síntese, à medida que você vai desbloqueando os materiais e os recursos dela, podem ser muito interessantes. Então, por exemplo,
Sempre tenha mais ou menos em conta antes de fazer a síntese, para não fazer igual eu fiz com o Neuvillette quando eu tava upando ele, que eu tinha muito daquelas pérolas, eu converti tudo pro último estágio, eu esqueci que eu ia usar o estágio intermediário, por exemplo. E aí acabou que, né, perdi tudo, e é isso, a gente aceita. Ué, aí eu não voltei pra falar com o cara do café. NA, eu tava distraído, falando. Tá bom, vou lá voltar. Mas é outro erro que se comete muito no começo. Ir no hype. Como assim? Vou dar um exemplo pra vocês. Neuvillette, personagem relativamente barato. O. Eu esqueci o nome desse livro. O Orações Perdidas você acha no gacha, mas ainda assim não é uma arma tão rara. O. O Neuvillette em si, ele é um personagem que ele não precisa de. Ele, tipo assim, ele tem o time dele muito forte, mas é aquilo. Ele é um personagem que ele é muito bem sozinho, entendeu? Agora, existem personagens caríssimos. Que, tipo assim, apesar, eu quero muito porque é bonita, é maneira e tal. Mas a sua conta tá preparada pra isso? Sua conta tá, tipo, disposta a ter isso? Porque, tipo assim, se você não tem recurso, o personagem mais se torna um fardo do que algo útil, entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês. Existe um personagem que eu particularmente considero ele muito caro. Eu vou citar três aqui, ó. O Sino é o primeiro. O Sino, meu 180 ainda. Você viu, quando eu percebi o investimento que ele exigia era bem caro. Seguinte, o Sino, ele é um personagem que ele precisa de. Ele obrigatoriamente tem que ter a Narida. Ele obrigatoriamente tem que ter a arma dele, porque a arma dele é muito forte pra ele. Pra outros bonecos também, mas pra ele essencialmente. Ele precisa de status de artefato excelentes, porque ele precisa de taxa, dano, ataque, proficiência e um pouco de recarga pra poder a ult dele funcionar. Então, tipo assim, são 4 status pra um personagem. Você ainda precisa da Narida, que é um personagem 5 estrelas, pra aplicar dentro o suficiente pro Sino conseguir fazer as coisas. Você precisa de suportes muito bons, de preferência um eletro, como uma Fish ou uma Shinobu que estejam bem buildadas. E você precisa também de mais um outro sub DPS ou um outro suporte, alguma coisa assim para te ajudar. Porque o Sino, além disso tudo, ele é papel, entendeu? O Neuvillette, por exemplo, ele upa com vida. Então, isso torna ele menos papel do que deveria. Porque, por exemplo, o Neuvillette tem 40k de vida. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que tem um pouco da ressonância hidro com a Frina, mas ainda assim, é 40k de vida. Pra um monstro tirar isso, ele tem que soar muito, entendeu? Agora, por exemplo, outro personagem que eu particularmente não recomendo pra contas iniciais e que tem muita gente que gosta. Eu também gosto do boneco, é um boneco que eu acho, eu gosto, eu me divirto com ele e tal. Que é o Tartaglia. O Tartaglia ele é um enabler. É uma função que, tipo assim, é um pouco incomum no jogo. Quando lançou, ele era uma bagunça, porque a gente não sabia bem como funcionava. E aí o que acontece? Por conta disso, o Tartaglia sofreu bastante até a galera saber o que fazer com ele e tal. E até hoje, ele é bem forte. Ele é bem forte. Mas você tem que ter um time bem mais forte pra ajudar ele. Ele, como DPS principal, é interessante. Mas você precisa de uma Xiangling monstra. Um Bennett monstro. Você precisa. Assim, se você quiser colocar um quarto personagem. Um outro suporte, um Shielder, alguma coisa assim pra ajudar. Beleza também. Você pode colocar uma Kirara também pra dar uma ajudada e tal. Tem muito recurso que você pode fazer, sabe? Ele é um personagem que eu considero assim também. Primeiro personagem 5 estrelas de uma conta, eu acho furada pra ter um Child assim, por exemplo. Agora, por exemplo, o. Nossa, eu gastei muito. Não devia nem ter feito isso. Mas tudo bem. Entendeu? Então, tipo assim, o Child, o Sino. Deixa eu ver, tinha um outro personagem que tava na minha cabeça. Qual que era? Ahn... Personagens em caro também. Olha. Assim, com o rosto assim. Ah, aqui, cadê ele? Aqui, ele aqui, ó. O Ito. Porque o Ito sozinho ele funciona? Funciona. Mas, ó, ter um Gorou, uma Shiori, um Albedinho, um Zhongli ali pra ajudar é muito melhor. Então, tipo assim, o Ito só funciona com monogel. Pra você ter um monogel eficiente, você precisa de um Albedo C6, ó. De um Gorou C6. Tudo bem, o Gorou é 4 estrelas e tal, mas é aquilo, é mais fácil você chegar no pitch do 5 estrelas do que conseguir C6 de um personagem. Eu, por exemplo, só consegui Charlotte C6 porque minha Furina ficou C2. Que se fosse Furina C1, eu não ia conseguir Charlotte C6, por exemplo, entendeu? Outra coisa, não se culpe, eu vou usar a Furina de demonstrativo por causa da espada pútrida. Não
se culpe por perder evento e sempre pense em outras formas. Então, por exemplo, toda vez que você vê um guia, porque personagem tal é bom só com arma tal, que foi dado no evento, dá um ponto bolinha, entendeu? Então, tipo assim, você tem que pensar nisso, que tipo, você não tava lá. Então você tem que saber se virar sem ter essa arma. Você tem que pensar na sua build sem ter ela. Albedo sem haste de Cinábrio. Qualquer personagem que usa a espada pútrida. Contos do Dodoko, por exemplo. Eu podia só dar uma... Nossa senhora, tá foda aqui. Eu não... Pera aí, vamos. Pronto. Eu tô acostumando com boneca ainda, gente. Dá um desconto. Entendeu? Então, tipo assim, personagens assim são mais complicados, são exigem muito investimento e não dão tanto retorno imediato, né? Outra e a última dica desse vídeo que eu tenho pra dizer é: faça um cronograma de coisas a fazer. Por exemplo, não necessariamente um cronograma, mas se planeje, sabe? Pega assim e fala, pô, hoje eu vou fazer um dia inteiro de explorar Mondstadt, por exemplo. Faz a bússola, segue o teu rumo e vai fazendo, entendeu? Porque igual, por exemplo, eu quando comecei a jogar, eu fiz isso. É Mondstadt em Liyue. Só que aí quando lançou em Inazuma, eu já tava num... Eu acho que eu já tava trabalhando nessa época, aí não tive vontade. E agora o jogo tá meio pesadinho, aí meu PC sofre um pouco pra rodar ele. Aí, tipo assim, eu não quero ficar torturando tanto assim meu PC. Aí eu não jogo tantas horas mais o jogo. E aí, tipo assim, quando eu tiver um PC melhor, eu só vou pegar e fazer isso, mas por enquanto eu não tenho como, então, tipo, infelizmente vou seguindo com isso. Mas às vezes a pessoa tem condição, ela faz, entendeu? Pega um dia, faz 2, 3 dias Mondstadt. Aí pega, faz mais 3, 4 dias, porque ele é maiorzinho. Pra fazer ele. Aí, nossa, os bichos não, gente. Mata esses bichos não. Ai, eles dropam o que eu preciso. Mata. Aí. Eu sabia, mas eu não gosto de matar esses bichinhos. Eu acho eles fofos. Entendeu? Então, tipo assim, o Neuvillette vai morrer. Pera aí. Espera um pouco aqui, porque aí resolve o Bell. E aí, tipo assim, são erros muito simples, assim, que são para jogadores early, late, mid game ali. Até alguns lates cometem isso também, eu já vi acontecer. Outra coisa, os recursos pagos do jogo. Bênção da Lua Nova vale a pena. Passe não compensa. Eu ainda pego um ou outro, porque eu tô colecionando, por exemplo, a arma do passe pro Neuvillette, aí eu acabo pegando e tal, mas é aquilo, sabe? Passe e bênção são as únicas coisas que compensam. Colocar Jade só em. Jade não, cristal só em último caso. Pegar. Eu tô escutando o Neuvillette falar, eu peguei viagem, foi mal. Pegar e gastar, tipo, Jade não, cristal em tiro também eu não recomendo tanto. O que eu mais recomendo é guardar pra skin. Eu já falei isso em vídeos anteriores e eu falo aqui de novo. E a última dica que eu dou com relação a... Eu sei que eu podia matar eles, mas eu não vou não. Ao jogo em si é com relação a... Gente, fugiu o nome. Nossa, fugiu completamente o nome. Mas tudo bem. Eu vou lembrar, eu vou acabar encerrando o vídeo sem e tal. Mas a questão aqui é o seguinte: o jogo, ele é um jogo feito pra se divertir e tal, não se mate pra poder fazer as coisas. Sempre vai ter uma outra chance. Eu esqueci que eu tava na forma de healer. Sempre vão existir outras chances. Existe rerun direto. Agora com aquele novo banner lá, existem mais chances ainda de você conseguir o personagem que você quer. Lembrei a dica que eu queria dar. Constelação de personagem. Vale a pena? Depende do personagem. Para você ir atrás de constelação, vale 3 perguntas. A primeira, a constelação do personagem vai mudar o meu gameplay? Vai fazer uma diferença absurda? Se a resposta for sim, vai atrás. Se a resposta for não, já pense um pouco mais. A segunda pergunta, a constelação desse personagem é boa? Tipo assim, não há as constelações como um todo, há a constelação que você quer pegar. Ela vale a pena? Ela compensa um pouco, ou mais ou menos? Ou, e a terceira pergunta é: esse personagem vale mesmo tanto investimento? Igual, por exemplo, Narida C2, vale a pena. Raiden C2, vale a pena. Zhongli C2, não vale a pena. Vamos lá. Zhongli C2. Aumenta. Tá. Agora você pode fazer 2 pilares. Ok, mas isso não faz nada. Tipo, só 2 pilares procando, dando gel e dane-se. E o segundo é. Aqui, ó.
Isso aqui é mais pro multiplayer também. Quando você ulta, você gera um escudo pros personagens. Só que, tipo assim, se o escudo do Zhongli for... Se o Zhongli já for bem buildado o suficiente, o escudo dele não vai quebrar. Então, tipo assim, você não precisa se preocupar com isso. Entendeu? Agora, a C2 do Vayne, por exemplo. Não tem o Vayne pra poder mostrar. Mas é a C2 que também não aplica. Kazuha C2, vale a pena. Aí, por exemplo, outros personagens vale a pena C1. Neuvillette vale a pena C1. Ó, outro personagem. Acho que, tipo, tirando a Furina, só tem mais outro tirando do mochileiro, claro. Só tem outro personagem que eu tenho constelação. Deixa eu só. Pronto. Que vai ser a Ganyu. Mas a C1 dela vale a pena? Assim, mais ou menos. Não é a melhor de todas, mas ainda assim ajuda bastante. A C1 dela, aqui ó. Aumenta diminui a resistência cryo dos inimigos. É bom pra ela, é ok, é legal, é bom. Entendeu? Então, tipo assim, acaba que pra mim compensa. Por quê? Porque responde as 3 perguntas. A constelação valeu a pena? Pra mim, valeu. Segunda pergunta, a constelação, ela... Ah, já bateram no bichinho. A constelação dela é forte, relativamente. E, tipo assim, pra mim, é do meu interesse, o personagem vale a pena esse esforço, pra mim valeu. Então, tipo assim, fechou aí. Agora, por exemplo, igual, eu tenho um amigo meu que pegou a C1 do Neuvillette. Pra ele valeu a pena. Pra mim, eu peguei ele C0, pra mim tá ótimo. Ah, mas é interrupção. Sim, acontece. Mas é aquilo, tipo assim, é uma coisa que, sabe, não me mata de incomodar igual acontece com ele, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, tem esses prós e esses contras e você tem que sempre pensar nisso. Não é tipo assim, ai, a Furina lançou ela muito forte, eu tô com 90 tiros e eu vou pegar ela C2. Não vai. Isso aí você pode esquecer, você não vai. Primeiro porque, tipo, é muito difícil. A não ser que você tenha muita sorte, você não vai conseguir. Entendeu? Então, tipo assim, não vale a pena gastar seus tiros assim, dessa forma. Se prepare e aí sim você vai e consegue o que você quer com isso. Entendeu? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu queria pedir um like, um comentário, e se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.